quais são as principais sintomas ou transtornos ou problemas ou questões envolvendo saúde mental? Por exemplo, o que eu mais me vem na cabeça é depressão e ansiedade. Mas quais são os principais além desses? TDAH também está muito em alta, né? Muita gente falando. Quais são os principais sintomas hoje na nossa sociedade? Eu colocaria em ordem transtornos de ansiedade. Dentro de ansiedade, lembrando que entra a ansiedade generalizada, síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, embora ele não seja propriamente um transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo maior, que é essa depressão que a gente conhece popularmente, mas também tem o transtorno bipolar, que é relativamente comum. É mesmo? Tem bastante gente? É em torno de 5% da população. É uma mesmo? taxa elevada. Então vamos lá. O ansiedade envolve uma ansiedade que atrapalha a vida da pessoa. Porque tem gente que é ansiosa, mas não é um ansioso transtorno, né? Tipo, tem gente ansiosa e gente que aí é um problema. Sim, isso é um ótimo ponto que, diferente de todas as outras condições, então, tirando depressão, bipolaridade, esquizofrenia, TDAH, ansiedade é um sentimento que todo mundo tem. 100% das pessoas sofrem de ansiedade. E a gente precisa de ansiedade para viver. Porque a ansiedade é a preocupação. É quando eu projeto o meu futuro para tentar me planejar. Então, por exemplo, falando aqui de inteligência financeira. Eu preciso sentir ansioso para eu economizar. Porque imagina o seguinte, Eduardo. Eu sou médico. Eu tenho uma profissão que remunera bem, mas eu não tenho estabilidade. Eu trabalho como um autônomo. Se eu não sentisse ansiedade de pensar que eu preciso economizar para me aposentar, eu não me planejaria e faria igual a música ali do Zeca Pagodinho, né? Deixava minha vida me levar e faria uma realidade que muita gente não sabe, que a maioria dos médicos é endividada, mesmo ganhando bem. Se eu não tiver um incômodo, por exemplo, de estudar para eu procurar uma carreira melhor, eu não vou ficar ansioso com isso, então eu não vou me planejar. Então esses são apenas alguns exemplos de como que a ansiedade ela é importante. Ela me permite planejar diante do futuro. A ansiedade que me preocupa é a ansiedade que é paralisante ou a ansiedade que surge sem contexto, que é aquela sensação que muita gente tem de que tem algo ruim para acontecer e fica com aquela angústia ali por muito tempo, ou quando a ansiedade ela começa a me causar impacto nos relacionamentos, no trabalho, na família. Então vou te dar um exemplo prático que separa essas duas situações. Imagina que ontem à noite, como era a véspera aqui do nosso episódio, eu fiquei pensando o que você iria me perguntar, me veio na cabeça de que talvez eu poderia ter um branco, e aí na hora de dormir eu demorei ali 5, 10 minutos a mais para pegar no sono. Isso é completamente aceitável. Eu ia performar aqui hoje, é esperado que eu me preocupe em relação a isso. Se por outro lado, nessa mesma noite eu te falasse o seguinte, eu tive diarreia, eu pensei em desistir, te ligar e falar que eu não viria porque ia ser um fracasso, todo mundo ia detestar o que eu ia falar. Repara que agora meu nível de ansiedade projetou para o que a gente chama de catastrofização. Eu já previ que o pior tá para acontecer, sem nenhuma prova concreta disso. Então esse é um exemplo onde a ansiedade está me paralisando, onde eu me beneficiaria de procurar um psicólogo ou psiquiatra. Caramba, tá. Aí a gente tem o transtorno depressivo, que é a depressão? Sim. E a depressão o que seria? A depressão ela é um pouco mais complexa, que a gente vai separar ela da seguinte forma. Depressão tem a ver com humor e com energia. Quando eu falo de humor, a palavra que mais vem à cabeça das pessoas é tristeza. Então, uma pessoa deprimida, muitas vezes, de fato, é uma pessoa que está persistentemente triste. Ela começa a se sentir mais melancólica, pessimista, negativa em relação à vida. Mas existe uma questão também emocional que muita gente esquece ou ignora na depressão, que é a anedonia, é a dificuldade de sentir prazer. E aqui já vem a primeira pegadinha. Eu não preciso estar triste para estar deprimido. Tem muita gente que está deprimida e não está triste, não chora, não está de cama, mas sente que a vida perdeu o brilho. É aquela pessoa que está emocionalmente anestesiada. Falta de ânimo para fazer as coisas. É uma falta de ânimo que beira a indiferença emocional. Então, para uma pessoa que está com essa anedonia, coisas boas ou ruins não fazem tanta diferença. É aquela pessoa que ela está meio que alheia à vida. Nada tem muita graça mais. Muitas vezes a gente vai perceber a anedonia olhando para uma pessoa que tinha hobbies, gostava de determinadas atividades e hoje nada parece importar. Ela vive ali no piloto automático, trabalhar, pagar a conta, cumprir com as obrigações. Então tem muito paciente deprimido funcional. Ele paga a conta, ele trabalha, ele faz ali as obrigações sociais, mas por dentro ele está sentindo que a vida já está no piloto automático. Tem a ver com falta de propósito? Sensação a falta de propósito, ela pode caminhar para uma depressão. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa que é super rica
e ela já tem tudo, ela pode ter uma tendência a entrar numa depressão? Sem sombra de dúvidas. Eu falo que saúde mental é uma condição muito democrática, porque nenhum dos extremos garante nada. Por exemplo, vamos falar aqui de dinheiro e saúde mental. Eu preciso de dinheiro, sem sombra de dúvidas, para eu comprar segurança, conforto e estabilidade. Então eu preciso ganhar o mínimo para eu ter as condições de dignidade humana, que é um dos parâmetros para que eu tenha saúde mental. Não tem como ter saúde mental não tendo uma casa para morar, sentindo que eu vou ser despejado, com medo de adoecer e não ter como marcar ali com meus tratamentos. Por outro lado, muita gente pensa, Eduardo, de uma forma inocente, que ter dinheiro resolve tudo. É claro que ter dinheiro é muito bom. A gente está aqui batalhando, correndo atrás para ter mais conforto e segurança. O que as pessoas ignoram é que dinheiro sem propósito não serve para nada. E o que é propósito? É buscar o nosso sentido na vida. Dois dos propósitos, ou talvez das missões do ser humano em termos de saúde mental são encontrar o seu sentido na vida e pertencer a um determinado grupo. Então, o que é a ideia de sentido? O que eu faço enquanto ser humano para a sociedade? O que eu estou trazendo de bom para o mundo? Então, por exemplo, se eu ganho dinheiro pelo dinheiro, vai chegar uma hora que não tem mais sentido. É diferente, por exemplo, de um cara que tem muito dinheiro, mas ele fala assim, eu tenho muito dinheiro porque eu quero fazer igual o Bill Gates, que tem uma fundação para ajudar a descobrir a cura do HIV na África. Tem um propósito ali por trás. Uma outra coisa que a gente tem que separar é pertencimento. O ser humano é um ser social, ele precisa de conexão social. Tem muita gente que está tão endinheirada e tão ali deslumbrada com a riqueza que ela começa a se isolar socialmente. E aí ela fica desconectada da realidade. Porque o ser humano ele precisa dessa validação social. Ele precisa pertencer a um determinado grupo para ele entender que ele faz parte de algo maior. Tá. E aí, é porque eu acho engraçado porque, sim, o dinheiro traz felicidade? Claro que traz pra caramba, inclusive, né? Porque muitas coisas que nos trazem alegria são conquistadas e compradas com dinheiro, né? Mas eu gosto de pensar que o dinheiro, ele traz felicidade, mas ele não garante felicidade, né? Por exemplo, inclusive dá até pra gente falar sobre inteligência emocional, né? Esse dia eu tava vendo um artigo de um cara, acho que da Alemanha, em um dia que teve um baita problema na Bolsa de Valores americana, eu acho, não sei de onde que era a bolsa, ele perdeu 1 bilhão e 500 milhões de dólares nas ações dele. Perdeu. Aí sumiu o cara, ninguém tava vendo, mas era um senhor, devia ter uns 60, 70 anos. Sumiu. Aí a galera foi descobrir que ele se jogou na frente de um trem e se matou. Tinha sobrado na conta dele 8 bilhões e meio. Ou seja, o cara tinha 10 bilhões de dólares e ele se matou porque ele perdeu 1,5, mas continuou com 8,5. Então você vê como o dinheiro é um negócio que é louco, né? Tipo assim, o muito dinheiro pode mexer, o pouco dinheiro pode mexer, né? Tem muito a ver com você saber quem você é. Esse negócio do propósito eu acho fundamental, né? O que fazer com dinheiro? Você quer ganhar para ter carro? Tá, e depois que você comprar o carro, vai acontecer o quê? Não tem mais propósito na vida, né? Tem gente que quer ter dinheiro só para ter coisas, mas chega uma hora que o cara não tem mais o que ele não possa ter, né? Esses dias me perguntaram, Duda, você gostaria de ser bilionário? Falei, gostaria. Por quê? Para eu fazer muita coisa doida para as outras pessoas. Porque não tem nada que custe 1 bilhão que eu queira ter, né? O máximo, talvez, de coisa cara que as pessoas têm é um helicóptero, custa 50 milhões, sei lá. Mas, mano, bilhão é muito dinheiro, né? Então, eu acho legal trazer essa ideia de propósito. E eu gosto também de uma frase do Jim Carrey, e volto a dizer, eu acho que o dinheiro traz felicidade. Por exemplo, eu e a minha esposa hoje a gente tem uma vida diferente, então a gente vai viajar toda hora, fomos pra Europa, Nova York, é da hora curtir, viajar, né? Eu não fico postando nas redes sociais que eu não viajo pros outros, viajo pra eu e pra minha esposa, né? Mas tem gente que acha que quando ganhar dinheiro, tudo vai ficar perfeito. E aí o Jim Carrey, que pra mim é o melhor ator, eu gosto demais dele como ator porque eu acho ele eclético, né? Ele ficou com uma depressão violenta, né, recentemente, né? Sim. E aí em algum momento ele falou assim, e aí o cara é rico pra caramba, né? Ele falou, eu gostaria que todo mundo no planeta ficasse multimilionário pra poder perceber que dinheiro não resolve todos os seus problemas, né? Porque ele tava cheio da grana, mas sem prazer, querendo se matar, não tinha nada. E às vezes você pega um trem lotado, tá o pessoal todo feliz indo trabalhar jogando truco no trem, né? Então é difícil isso, né? Tem um conceito que eu gosto muito de falar quando a gente está comentando sobre experiência de felicidade, que é a diferença de
sociedade hedônica para eudaimônica. São palavras difíceis, mas eu vou traduzir aqui o conceito. Sociedade hedônica é a sociedade do prazer. Ela busca ou acredita de forma inocente que o prazer ele vem de experiências. Então, por exemplo, quando eu como uma coisa gostosa, me dá um bem-estar. Quando eu faço uma viagem, me dá bem-estar. Quando eu tenho ali um emprego que me coloca numa posição de status, isso me dá bem-estar. E tá tudo bem, a gente precisa desse bem-estar. Mas esse bem-estar ele tem a ver com o ter. Então eu tenho uma experiência. Existe um outro conceito que é da sociedade eudaimônica, que é a felicidade baseada no ser. É um estado de espírito. Então, através do meu estilo de vida, das minhas experiências, eu vivo a felicidade como um caminho e não como uma meta que eu tenho para chegar. A sociedade ocidental, que é a nossa, é uma sociedade pautada nessa felicidade hedônica, do ter, do momento. E qual que é o problema de eu focar minha felicidade exclusivamente nisso? Eu transfiro a felicidade para um ponto de chegada e não pelo caminho, que é aquela ideia que todo mundo tem em algum momento da vida. Quando eu ganhar tanto, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Se eu tiver 2 filhos, eu vou ser feliz. Só que o que as pessoas vão percebendo? Elas batem aquela meta e vem um vazio depois de ter vivido aquela sensação de euforia. E aí eu volto a dizer, o problema não é a experiência hedônica, a gente precisa de experiências positivas. O problema é depender exclusivamente delas para sentir que a gente vai ser feliz. Um exemplo muito claro, tem vários estudos de psicologia comportamental que mostram que o nível de felicidade de uma pessoa que sofreu um acidente físico grave, como uma amputação de uma perna, e uma pessoa que ganhou na loteria 1 ano depois dos 2 fenômenos, ou seja, um colocou o cara milionário, o outro colocou o cara sem a perna. O nível de felicidade dos dois é basicamente o mesmo. Isso eu não estou tirando da minha cabeça, tem estudos que mostram isso. Porque o pico de felicidade com o ter, ele vem e volta. Vamos pensar aqui num exemplo que cabe na realidade de todo mundo. Olhando aqui para a sua televisão. Imagina que você está em casa com uma televisão bonita, está te atendendo, mas você viu uma na casa do seu amigo muito maior, muito mais bonita. Você junta um dinheiro, compra, fica feliz pra caramba, assiste ali sua série favorita. Eu garanto, Eduardo, que daqui a 1 mês, aquela televisão virou a sua nova realidade. Você vai gostar daquilo, é conforto, a gente precisa de conforto. Mas aquele gás que te deu, aquele deslumbre, ele já foi embora. Então o problema nosso é ficar depositando picos de felicidade exclusivamente no que a gente vai ter para ser feliz. Felicidade é um caminho. E aí o que eu digo sobre essa felicidade e o acúmulo de riqueza? Um cara que é milionário ou bilionário e ele é feliz junto com o dinheiro e não única e exclusivamente pelo dinheiro. Então tem gente que pensa assim, se eu fizer igual aquele cara, eu vou ter a mesma felicidade dele? Depende, qual que é seu propósito de vida? Se o dinheiro, igual você comentou, eu vou ser bilionário para ajudar outras pessoas. Então, beleza, você está atrelando propósito à sua meta. Então, você pode ser extremamente feliz sendo bilionário. Mas não é porque você se tornou bilionário. É porque o bilhão está comprando a chance de você ajudar outras pessoas, que é o seu propósito. E é aí que a gente tem que aliar propósito com meta. Boa, muito boa essa reflexão, da hora. E aí, vamos lá, continuando então, ansiedade, depressão, bipolaridade. O que seria? A bipolaridade é um termo que eu detesto essa palavra porque ela faz confusão na cabeça das pessoas. Quem tem bipolaridade tem oscilações de humor que variam da depressão, que é esse estado de tristeza, apatia, falta de energia, a estados de mania ou hipomania. São períodos que a pessoa fica mais energética, mais eufórica, mais falante, às vezes gasta além da conta, fala além da conta. Só que quando a gente ouve essa palavra bipolaridade, as pessoas acham que bipolar é alguém que dorme triste e acorda feliz. Não é isso. O bipolar é uma pessoa que ele passa, às vezes, meses deprimido, depois ele fica 1 ou 2 semanas extremamente elétrico, falante, eufórico, irritado muitas vezes, brigando com todo mundo. Depois ele volta para o estado de estabilidade, depois ele deprime novamente. Ou seja, é uma pessoa que muda os polos de humor dela de um extremo para outro. Mas não nessa lógica de ser uma pessoa de fases ou de lua. Ela tem períodos em que ela passa por essas oscilações. E aquele negócio, já viu aquele filme Fragmentado? Sim. E aquilo lá é o quê? Aquilo é transtorno dissociativo de identidade, mas é muito mais uma figura hollywoodiana do que uma experiência clínica. Não que não exista, mas o transtorno dissociativo de identidade, qual que é a lógica por trás dele? Diante de um evento traumático, a nossa mente, para se proteger do trauma, ela se fragmenta em múltiplos estados de consciência. É como se você tentasse encapsular um trauma para se proteger de pensar naquilo. Então é a lógica, por exemplo, de uma pessoa que ela cria 2, 3 personalidades
de contextos diferentes. Então, poderia ter, por exemplo, uma personalidade criança, uma mulher e um homem dentro de uma mesma pessoa. Mas é uma coisa extremamente rara na literatura. Só que como é um tema muito hypado, que saiu até entrevista no Fantástico, quando tiveram ali alguns casos que foram falados, isso virou uma espécie de romantização de transtorno mental. Ela está muito mais na literatura, no cinema, do que na vida real. Tá, e aí então, ansiedade, depressão, bipolaridade, TDAH. Esse eu tenho a impressão de que tá na moda, sabe? Tipo assim, como se fosse chique, né? Sim. Eu tenho TDAH. Bom, todo mundo agora fala que tem TDAH, né? Tá tão em alta assim mesmo ou o pessoal fala da boca pra fora? Tá, e eu vou te falar que se tem um transtorno que as pessoas ficam com raiva de mim quando eu falo que elas não têm, é o TDAH. Porque ela quer ter. Eu vou te explicar o porquê pra justificar disso. os defeitos dela. Eu vou te explicar isso de uma forma mais ampla. Oi? Ô, doutor, é o seguinte, esse assunto é complicado, hein? Sim. Falar desse negócio de TDAH. Aí eu pesquisei no TikTok, né, que é uma fonte muito confiável, e eu vi lá dos sintomas, né, 10 sintomas. Desses 10 sintomas eu tenho 9. Vixe. Né? Será que eu já posso tomar uma Ritalina ou ainda não? Eu vou explicar isso pra você agora e pra quem tá ouvindo, porque realmente é um tema espinhoso, então espero não ser cancelado aqui. O que a gente precisa entender sobre o TDAH? Então, antes de mais nada, TDAH existe, é uma condição que afeta, em média, 3 a 5% da população. Então, ela é uma condição válida, muita gente precisa de ajuda, mas a gente tem que aprender a diferenciar o que é TDAH do que não é. Então, a primeira coisa é o seguinte: o que é essa sigla TDAH? É transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, mas envolve ainda impulsividade e desregulação de humor. O que é cada uma dessas coisas? Essa desatenção é uma palavra ruim, porque na verdade quem tem TDAH ele tem uma desregulação de atenção. Muitas vezes ele está hiperfocado em determinadas atividades e para outras ele não consegue sustentar a atenção e o foco. A hiperatividade é uma agitação que pode ser tanto mental, aquela mente acelerada que não para, impaciente, quanto uma agitação física, aquela pessoa mais inquieta, mais elétrica. A impulsividade é o agir no calor do momento, então aquela pessoa que não mede muitos esforços para planejar, ela quer uma coisa, ela vai lá e faz, ainda que ela se arrependa. E a desregulação emocional são essas oscilações de humor. São pessoas que sentem muito as emoções à flor da pele. Primeira coisa que a gente tem que entender, o TDAH é uma condição que a gente chama de neurodesenvolvimento, é igual ao autismo. Isso significa, Eduardo, que ninguém se torna TDAH. A pessoa nasce TDAH e na maioria das vezes morre TDAH. Então, aqui eu estou colocando na maioria das vezes porque tem estudos que mostram que o TDAH pode desaparecer ao longo da vida, em até 50% dos pacientes. Então, o TDAH ele tem que ter esses sintomas, pelo menos um desses campos que eu falei, gerar um prejuízo significativo, que eu vou explicar um pouco melhor, mas tem que ser um prejuízo significativo em pelo menos 2 áreas da vida. Então, pode ser, por exemplo, relacionamento e estudos, trabalho e estudos, mas tem que ser pelo menos 2 áreas e de forma persistente. Por que o diagnóstico de TDAH ele gera tanta confusão? Primeira coisa, porque na psiquiatria, muitos diagnósticos são chamados de dimensional. E o que é um diagnóstico dimensional? É quando todo mundo tem aquela característica, mas se ela passar do limite, aquela pessoa tem um transtorno. É o exemplo que eu falei com você da ansiedade. 100% das pessoas têm ansiedade, mas só uma pequena parte vai ter uma ansiedade paralisante, que é um transtorno. No TDAH acontece a mesma coisa. Todo mundo pode esquecer uma chave de casa um dia ou outro, pode mudar de assunto sem perceber que interrompeu o outro, pode ser uma pessoa que age ali no calor do momento. Isso 100% das pessoas pode ter. Agora, quem tem isso de maneira persistente, significativa, gerando um prejuízo importante, eu já estou falando de um problema. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes o paciente com TDAH é aquele que vai falar assim: Luiz, eu não paro em emprego nenhum. Eu comecei 2, 3 faculdades e eu não consigo me concentrar, eu estou tentando de tudo. É uma pessoa que, de fato, fica muito claro numa avaliação cuidadosa que ela não tem simplesmente um esquecimento, ou ela não é pontualmente dessa forma. Ela tem um nível de persistência de sintoma e de prejuízo muito claro. Tá. Agora, qual que é o problema da internet? A internet, ela viraliza conteúdos que chamam atenção. Então, as pessoas começam a falar asneira na internet, do tipo, sintomas do TDAH. Aí, pobrezito. Aí vem lá no Pobrezito com o TikTok. Inclusive, tem um estudo, Pobrezito, que fala que mais de 50% das informações divulgadas no TikTok sobre TDAH são falsas. Porque as pessoas começam a misturar coisas, sabe? Do tipo, você já esqueceu o horário de uma reunião e chegou atrasado? Isso pode ser sintoma de TDAH. Detalhe, pode.
Mas não é porque eu tive isso que eu tenho TDAH. É um conjunto de sintomas de maneira persistente trazendo um prejuízo significativo. Então a autoidentificação, ela acaba acontecendo porque as pessoas consomem esse conteúdo. Mas aí eu vou jogar uma outra polêmica no ar. O problema eu não vejo como autoidentificação, de verdade. Porque as pessoas terem acesso à informação, principalmente de boa procedência, é importante. O que eu vejo como um problema, Eduardo, é que as pessoas se identificam com o que está na internet, se rotulam e não vão no médico, não vão no psicólogo. Elas falam assim, não, o meu TDAH fez isso. Eu brinco que quando a pessoa fala comigo isso do meu TDAH, eu falo assim, beleza, quem te deu esse diagnóstico? A pessoa começa a gaguejar, fala que ela viu não sei aonde, eu falo assim, tá, mas quem te deu? Foi um psicólogo, um psiquiatra, você fez uma avaliação neuropsicológica? Não, eu vi ali e me identifiquei. Então você não tem TDAH, você acha que você tem. Agora você vai procurar um profissional para ver se realmente condiz com aquela situação. E aí, respondendo a sua dúvida, o que eu vejo que acontece com muitas pessoas? O TDAH ele é um diagnóstico, para quem não tem, que ele explica muita coisa. Então, muitas vezes eu não estou fazendo o mínimo para ter realmente um foco, um direcionamento, um propósito de vida. E se eu encontro um diagnóstico que em algum grau explica o que eu posso estar sentindo, eu não gosto de estudar. Aquilo me desresponsabiliza, exatamente. Do tipo, mas eu acho chato, eu acho difícil, eu não vou fazer. É porque eu tenho TDAH. Exatamente. E aí a pessoa nunca buscou ajuda, muitas vezes ela não tem. E pior, ela rotula o TDAH de uma forma negativa, que faz quem tem TDAH de fato não buscar ajuda porque fica com vergonha. Eu já atendi vários pacientes que têm TDAH, que tratam, melhoraram muito de vida, mas a pessoa chega na consulta assim, aqui, você me desculpa, mas eu tava vendo não sei o quê. Eu falo assim, mas você não tem que me pedir desculpa. Você veio cá porque você tem uma dúvida e a gente vai avaliar a sua dúvida. O problema é que a forma como ele foi rotulado e mal falado na internet tem queimado o filme, de fato, de um diagnóstico sério que muita gente tem, como é o caso do autismo. E aí entra um pouco disso do meu papel na internet também. Eu resolvi entrar para as redes sociais, Eduardo, apesar de no início ouvir muitas críticas do tipo, blogueiro, vai ficar fazendo dancinha, que as pessoas acham que um profissional de saúde vai ter que dançar no TikTok, né? Mas eu entrei na internet porque tem que ter pessoa séria. Tem muita gente lucrando com a ignorância alheia. Eu acredito que você veja isso também nas finanças. Então, promessas de resultados milagrosos, muita coisa sem evidência nenhuma. Então, tem que ter gente séria falando ali sobre saúde mental.